Vamos falar um pouquinho sobre canal de transmissão do Insta? Basicamente, pessoal, o canal de transmissão, ele é um meio que traz uma forma de ter mais conexão com o seu seguidor, né? Então, quando a gente cria um canal de transmissão, a gente quer aproximação entre, né, quem é o responsável ali, né, o especialista, você que tem o seu perfil, versus as pessoas que têm interesse ou que gostam de acompanhar coisas que você fala ou coisas que você supostamente ensina, né? Isso lá na frente pode ter um âmbito de monetização, mas agora voltando ao principal fator, se eu perguntaria para você, por exemplo, será que é legal ter um canal de transmissão? Na minha visão, eu acredito que sim, porque você pode ter nesse canal de transmissão uma comunidade. Então eu vou colocar alguns pontos que eu notei em relação a diversos canais de transmissão. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que canal de transmissão é uma forma de você gerar essa conexão com diversos formatos, ou seja, formatos de conteúdos específicos, como por exemplo, só texto, como por exemplo, uma foto ou como por exemplo, vídeo, né? Eu quero fazer bastante uso, pessoal, da parte de vídeo, porque eu acho que é algo único e que mostra muito o bastidor, né? Então eu vou trazer esse ponto para vocês em relação a sobre isso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Para dizer um pouquinho sobre como que a gente cria um canal de transmissão na rede lá do Insta, né? Porque esse canal de transmissão, ele é pelo perfil do Insta. No entanto, os canais de transmissão, galera, eles estão sendo lançados aos poucos. Como assim, Ariane? Quer dizer que não está disponível para todas as pessoas ainda no momento. Mas os canais, eles estão começando a ser divulgados um pouquinho por vez, só que a conta para ela, basicamente, conseguir receber, né, essa parte de canal de transmissão, né, que o Insta dê essa opção para você, você precisa ter mais de 1.000 seguidores. E o canal, mais de 1.000 seguidores que eu falo, né, você no seu perfil, né? Ter mais de 1.000 seguidores no seu perfil ali. Beleza. Porque os canais, eles são públicos. Ou seja, é aberto. Para pessoas que te conhecem e pessoas que não te conhecem começar a acompanhar você ali no seu canal. Mas, Ariane, o que que. Então, gente, isso é uma experiência, na verdade, que o Insta está fazendo para disponibilizar o recurso para as pessoas tal. Então, obviamente, tem os seus testes e tudo mais. Mas aí, quem já tem um canal pode aqui escrever para mim que experiência tem com esse canal de transmissão. Quem não tem ou quem quer ter, né? Pode falar, eu quero. Beleza. Mas o que que é importante? Que, gente, algumas observações que eu vou trazer para vocês em relação ao que eu observei sobre o conteúdo publicado dentro de um canal de transmissão do Insta, tá? Então eu vou fazer algumas pontuações em relação ao que eu vi, em relação a números, em relação a tipo de conteúdo produzido dentro do canal, tá? Só para quê? Para facilitar, porque isso facilita quem vai criar ou quem já tem. Que aí você pode, vamos dizer assim, a fundo, fazer um pouquinho mais de pesquisa. Mas por que você está falando isso, Ariane? Porque gente, todo mundo que mexe com rede social, como eu já tenho uma experiência mais de 5 anos com a parte de marketing, né, com parte de agência, com parte de criação de conteúdo, conteúdo estratégico, gente, a gente tem que pensar numa seguinte coisa antes de tudo isso, né, quando a gente fala de canal de transmissão, ou quando a gente fala em qualquer outro tipo de rede que você queira produzir um conteúdo. Então, o que você tem que pensar inicialmente? Você tem que pensar que aquela rede, cada rede tem o seu funcionamento específico, e aí você tem que saber a linguagem de cada ferramenta daquela rede. Esse é o primeiro fator. Só que o canal de transmissão ele foi feito para que as pessoas construíssem uma comunidade e tivessem muito mais conexão através de algo de bastidor. Mas por que você está falando isso, Ariane? Porque isso é sobre até o comportamento que eu vi em demais canais, que eu não vou citar nomes, mas eu vou falar mais ou menos estatística sobre o tipo de seguidores, quantidade e tal, e em relevância ao conteúdo, tá? Para vocês entenderem. Então, beleza, Ariane. E o que você tem para falar? Eu tenho para falar o seguinte, gente. Canal de transmissão do Instagram. Basicamente, você tem que entender primeiro ponto, qual que é o seu objetivo com aquele canal. Começa daí. Embora, lembra que eu falei, o canal ele é para gerar conexão, só que tem pessoas que fazem com o intuito de vendas, outras que fazem com outro intuito de engajamento. Então, cada pessoa ali específica que cria seu conteúdo, que tem seu perfil, vai apostar numa coisa.
Obviamente, é a escolha da pessoa. Mas é o que eu quero trazer os pontos para vocês refletirem qual convém melhor e talvez vocês possam fazer testes e criar e ver qual que se desempenha melhor em relação, tá? Então, o primeiro fator aqui é que o canal de transmissão tenha na sua mente, tem que estar traçado o objetivo desse canal de transmissão. Mesmo que a gente saiba que o Instagram, ele quer que a gente trabalhe no módulo bastidor, mas é que tá, tem pessoas que usam para diversas situações. Mas agora, voltando aqui, o que eu quero falar para vocês? Primeiramente, eu diria que canais com grandes seguidores, acima de 200k de pessoas nesse canal, eu não estou falando sobre a página ou o perfil, tá, gente? Estou falando só sobre o canal. Quais eram os conteúdos que performavam muito mais de 200k para cima? Tá? Conteúdos aonde a pessoa falava num formato como se fosse um diário. Como assim, Ariane? Um diário. Por exemplo, ela colocava assim: boa tarde, pessoal. Hoje eu decidi fazer isso. Gostou do meu look? Outro exemplo. Olha só o que está acontecendo com X pessoa. E a foto lá. Então, canais grandes que eu percebi que tem esse nível de mais de 200 mil de seguidores ali dentro do canal, acompanhando e tendo uma alta taxa, tá, de engajamento, foram perfis que colocaram isso dentro do canal. O quê? Conteúdo como utilizando o formato de fotos, o formato de pensamentos, como se fosse um diário. Mas aí quando a gente pensa sobre criação de conteúdo, eu diria o quê? É como se fosse aquela frase: eu preciso, basicamente, registrar o que eu faço. Então, esse formato se engloba em registrar, como um diário. Eu não crio conteúdo, eu registro. Então, esse registro passa a ser como um diário, tá? Vou falar dessa maneira para ficar mais fácil. Que tipo de pessoas que andou utilizando isso, né? Quando eu vi mais canais que tiveram mais engajamento, que tiveram mais pessoas se conectando, foram desse nível. Que poderia ser basicamente os tipos, né? Influencers, e coisas que eles utilizaram dentro do canal de maneira estratégica ali no conteúdo deles, além de fotos, vídeos, jogando e compartilhando reels para dentro do canal, eles faziam enquetes, obviamente, então tinha fotos deles mesmo. Então, ok, um registro ali. Enquetes e as pessoas respondendo. Aí tinha a parte dos influencers utilizando estratégia de sorteio dentro do canal, tá? Uma das estratégias. Quando eu falo compartilhamento pessoal, coisas da vida, que nem eu falei, preciso registrar o momento. Olha lá, eu ali com fulano fazendo aquilo. O que vocês acham disso? Outra coisa que eu peguei muito, muito forte, canais que tiveram grande inspiração, né? Porque canais que eu vi nesse nível foram acima de 176 mil para cima, né? De pessoas dentro do canal, né? E essas pessoas, elas certamente engajavam com o conteúdo, tá? Então foi mais esse lance. Estilo blogueiro, né? Vamos falar? Então pode servir, obviamente, para influencers. Eu não cheguei a ver muitos canais, mas os que eu vi, eu achei que em relação a outros que eu vou pontuar aqui, e em relação a esse comportamento que as pessoas fizeram dentro do Insta, tá? Então, essa parte de compartilhamento pessoal, uma média de 176 mil para cima. Não posso dizer, gente, se isso tem interferência em relação a seguidores que está no perfil, porque eu aposto que tem a ver em relação à quantidade de seguidores, porque as pessoas que entram no seu canal, na verdade, quando a gente fala de canal de transmissão do Insta, a gente fala que ele é público, então qualquer pessoa pode entrar, desde um seguidor a um não seguidor. Então, ok. Então, você não pode esquecer disso. Beleza, pelo menos até a regra até agora, tá, gente? A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas se mudar, aí talvez eu faça outro vídeo e explique pra vocês. Mas o que eu quero dizer, gente, que outro tipo de canal de transmissão que eu vi que tem uma grande relevância, acima de 200 mil pra cima, 300 mil, 320 mil, 400 mil de pessoas dentro do canal, foram que tipos de canais? Canais que utilizam devocional. Ou seja, frase inspiradora, frase puxando para o âmbito muito cristão, muito Deus, frase de pensamentos. Então, esse tipo de conteúdo colocado dentro do canal fluiu bastante, porque as pessoas faziam muito compartilhamento, muita curtida, tá, gente? Então, foi uma das coisas que eu considerei altamente boa.
Só que é aquilo, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente tem que ver sobre quem nós somos e, no fundo, como nós queremos se conectar com essa pessoa, porque isso tem a ver com o que a gente vai vender lá na frente. Então tem que ver qual que é a estratégia exata, né? Porque normalmente um site de criação de conteúdo, quem opta por um tipo de conteúdo utilizando devocional, quem normalmente opta por um tipo de conteúdo utilizando frase motivacional, frase cristã, frase com Deus, enfim, esse tipo de pessoa normalmente são escritores que utilizam para depois vender livros, tá, gente? Então isso eu já tô dando uma estratégia aqui para vocês. Mas agora eu vou tirar isso fora. Vamos pensar aqui na parte do canal de transmissão. Mas, Ariane, o que foi mais que você observou? Pode ver que eu citei para vocês que conteúdos que geram essa coisa de conexão, foi basicamente os exemplos que eu citei aqui, que seria o quê? Pensamentos, que tem a ver com frases, que tem a ver como diário, um registro da minha vida. Eu estou demonstrando para você, eu estou pedindo sua opinião, que roupa eu uso, olha que legal que ficou. Então, eu estou gerando uma conexão através disso, certo? Um compartilhamento pessoal sobre algo ali da minha vida, as pessoas curtem, comentam, elas estão junto, me acompanhando diariamente. Gente, é como se fosse os stories, mas é o canal de transmissão, né? Que os stories é o quê? A pessoa vai lá nos stories e compartilha os stories. Só que eu não sei, eu acho que ultimamente a parte dos stories, da parte de contar histórias, né, no Instagram, a ferramenta Stories do Instagram, normalmente eles estão usando muito mais para venda. Eu acho que tá ficando muito mais compartilhamento de alguma coisinha ou mais para venda. Talvez não sei dizer muito sobre se as pessoas vêm muito compartilhando. Pode ser que tenha perfis que façam isso, mas isso vai depender de perfil para perfil. Não posso generalizar. Mas o que eu quero dizer é que a pegada aqui do lance é que eles usam aquilo de registro sobre o que fazem. E fazem perguntas para que a pessoa interaja dentro do canal de transmissão. Ok, outro ponto de atenção. Quando eu fui reparar, ponto de atenção, galera, isso teve muito poder em relação ao engajamento, compartilhamento, pessoas que já seguem. Talvez tenha a ver com o perfil da pessoa, se for uma página que tem frase inspiradora, beleza. Ok, aquilo já tem um grande fluxo de pessoas ali, né? Porque normalmente essas páginas são virais. Só que aí que a gente tem que ver a estratégia que está sendo feita. Por quê? Porque às vezes, dependendo do que você for vender, não se enquadra no que o público está ali. E às vezes sim. O que eu quero que vocês pensem aqui é por que o canal de transmissão funcionou perfeitamente. Por quê? Porque foi como um registro. A gente não cria conteúdo, a gente registra o dia, registra o que eu faço, registra a minha opinião, registra o meu pensamento, registra a minha fé. Tá entendendo? Então, eu registro tudo isso e isso gera uma alta, vamos dizer assim, identificação pelo público. E é por isso que ele me acompanha, porque eu gero isso nele. Agora eu vou falar sobre conteúdo educativo em relação ao canal de transmissão que eu observei, tá? Eu vi que alguns perfis colocaram conteúdo educativo, alguma coisinha, tinha umas curtidas e tal, mas não chegava no mesmo nível desse, de, por exemplo, um canal que demonstrava algo que eu simplesmente registrava, sabe? Então o nível de registro era maior em relação a um canal que estava só educativo. Ele tinha até uma taxa, mas não era tanto perante ao de registro, tá? Então, compartilhamento de conteúdo, quando eu falo no sentido de educativo, eu quero dizer que a pessoa está ali ensinando alguma coisa, dando uma dica, então beleza, tinha um fluxo ali de pessoas, ok. Tava um fluxo, mas não estava alto, também não estava baixo. Mas, o que eu percebi sobre canal de transmissão que ficou baixo, que tipo de canal de transmissão que eu percebi que ficou baixo? Foi um tipo de canal que ele tentava jogar o produto dele para dentro do canal, tá, gente? Assim, os seguidores muito baixo. Não era em relação àquilo que eu falei. Também eu tenho que estudar e trazer para vocês essa informação. Vocês têm a ver com a quantidade de seguidores que tem no perfil. Por quê? Ariane, se é um perfil de um especialista e o cara vende no digital e o perfil dele tem acima de 200 mil pessoas, 200 mil o cara tem, e no canal dele só tem 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, a conversão é muito baixa perante, né? Obviamente, aquilo que eu falei, mas o canal ele é público, então entra quem participa, sendo seu seguidor, ou quem não é. Então isso é uma questão só de teste, de ver como que funciona, né? Mas por que eu quero trazer esse conteúdo? Para vocês verem que é mais um formato de conteúdo que o Insta coloca para que a gente crie uma comunidade. Porque o objetivo do canal, na minha visão, é a criação de uma comunidade. Por quê? Porque, são os meus bastidores, tá entendendo? Antigamente os bastidores era para ser nos stories, mas eu acho que os stories tá deixando de ser os bastidores, na minha opinião, tá, gente?
eu acho que assim, posta, mas não é tanto, sabe? Eu acho que decaiu em relação a isso. Então, aí eu não sei se a plataforma decidiu fazer isso para testar e ver o comportamento do público, porque possivelmente pode ser. Isso é questão de análise, mas o que eu quero dizer para vocês em relação a diferenças de conteúdo nesses canais foram que aquelas que tinham um nível como diário, um nível como frase, um nível como pensamento, um nível como fotos, vídeos, áudios falando sobre um pensamento, sobre pedindo opinião, pedindo uma sugestão, sabe? Interagindo mais uma coisa humana, eu vi que tinha muito mais engajamento e muito mais compartilhamento, curtida, e eram altas, tá? Em relação a um perfil, por exemplo, que colocava um link lá para comprar o produto, que abria no carrinho, que isso, que aquilo, pô, era nada de engajamento perante um perfil desse, perante um canal desse, perdão, gente, tá?